Este é um caso onde uma sequência de eventos surge inesperadamente de um evento isolado para decifrar um dos maiores mistérios na história humana. Eu adorava contos de fadas quando era criança. Por isso não é surpresa eu ter dedicado toda a minha vida, desde a infância, a estudar a fase. A fase é um termo de apoio que implica todos os estados híbridos em que os centros de consciência do cérebro estão ativos durante o movimento rápido dos olhos, ou sono REM, que é quando as pessoas sonham. Em termos de sensação, a fase é como uma experiência fora do corpo físico ou ganhar consciência enquanto se sonha. Entretanto, as sensações podem ser mais intensas do que as físicas e não podemos sentir o nosso corpo real na nossa cama. Michael Raduga começou a estudar intensivamente o fenômeno da fase aos 16 anos. Em 2007, abriu o Centro de Investigação OOBE para estudar a fase e realizar experiências em massa com grupos de pessoas. Com uma experiência que ganhei, de repente comecei a reparar em coincidências estranhas. Por exemplo, a fase é praticada quando adormecemos ou acordamos. Quase todos os encontros próximos de terceira espécie com civilizações extraterrestres e raptos por alienígenas ocorreram nessas alturas e foram descritas precisamente as mesmas sensações. Estas coincidências são estranhas. Mas quem teria acreditado em mim que algo do gênero podia acontecer? Para chegar ao cerne da questão, decidimos realizar algumas experiências de cientistas malucos. E foi o início de uma história incrível. No dia 7 de outubro de 2011, em Los Angeles, o Centro de Investigação OOBE reuniu voluntários para reproduzir artificialmente encontros próximos de terceira espécie, ou seja, raptos por alienígenas. Juntamos um grupo de pessoas, dissemos-lhe que entrassem na fase e pedimos-lhe que encontrassem alienígenas nela. Como resultado da experiência, 7 em 20 voluntários conseguiram entrar em contato pessoal ou visual com extraterrestres. Participante da experiência, Alexander N. Acordei e tentei entrar na fase. E consegui. Levantei-me do meu corpo no meu próprio quarto. Não querendo perder mais tempo, tentei encontrar alienígenas. 3 deles materializaram-se mesmo à minha frente. Pareciam criaturas do filme A Coisa. Participante da experiência, Craig P. Ao acordar, decidi separar-me do meu quarto nos primeiros 5 segundos. Dei por mim numa clareira de uma floresta. Havia um disco voador na clareira. 2 alienígenas estavam perto do disco voador. A seguir, lembro-me de estar deitado na relva perto do disco voador. E havia pessoas que pareciam crianças num círculo à minha volta. A questão era, se consegues ver alienígenas no momento certo, estarás a ver alienígenas vindos do espaço ou estarás a ver outra coisa? As histórias típicas de raptos por alienígenas parecem muito diferentes quando são vistas à luz desta experiência e fazem muito mais sentido. É o mesmo padrão em todo lado. Todas estas histórias de raptos por alienígenas não são mais do que narrativas de experiências de fases espontâneas. O objetivo da experiência era demonstrar que as civilizações extraterrestres não estão por trás das histórias de raptos por alienígenas, mas são antes as capacidades ocultas dos raptados que contam as histórias. E assim, milhões de pessoas que não compreendiam as suas próprias capacidades incríveis começaram a acreditar em inteligência extraterrestre. A fase tem afetado de forma imperceptível, mas profunda, não só o nosso interesse sobre extraterrestres no nosso planeta, mas também em toda a nossa cultura. Um enorme número de filmes e livros populares dedica-se a histórias de raptos por alienígenas ou contato próximo com eles. De acordo com as investigações, tudo isto teria sido impossível se não fosse a fase, e porém ninguém sabe nada sobre a fase em si. Satisfeito com as suas descobertas, o Centro de Investigação OOBE reuniu novamente voluntários em Los Angeles para uma experiência não menos ambiciosa no dia 11 de novembro de 2011. As conclusões foram que quase todos os encontros bíblicos com Deus e anjos ocorrem no momento em que adormecemos ou acordamos do sono normal. A Bíblia declara diretamente que é quando Deus aparece se não o ouvirmos durante a nossa vida diária. Demos aos voluntários uma tarefa incrível: reproduzir artificialmente um milagre bíblico.
Dentre muitas histórias da Bíblia que envolve o momento em que adormecemos ou acordamos, foi escolhida uma passagem em específico, a visão do profeta Elias de um anjo no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Depois, deitou-se debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou-lhe e disse: "Levanta-se e coma." Elias olhou ao redor, e ali, junto à sua cabeça, havia um pau assado sobre brasas quentes e um jarro de água à sua cabeceira. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E depois, o que aconteceu? Incrivelmente, a experiência resultou em 24 dos 30 voluntários entrarem na fase, enquanto 16 deles reproduziram artificialmente o milagre bíblico. Participante da experiência Debbie H. Quando acordei, as vibrações eram muito fortes e eu sei que a minha respiração se tornou mais pesada e profunda. Tentei a levitação e tive visões de estar fora do meu corpo. Pensei, é agora, e fui imediatamente à procura do anjo. No canto do meu quarto, senti definitivamente que estava lá. Pedi informações ao anjo e ele disse que era Gabriel. Depois fui procurar comida, encontrei uma maçã na cozinha e trinquei-a. Participante da experiência Ana A. Acordei e levantei-me imediatamente do meu corpo. Depois comecei a recordar fervorosamente o que tinha de fazer a seguir. Foi então que a figura de um anjo numas vestes brancas apareceu, dizendo: "Come uns bolos." O sabor dos bolos tornou-se mais realista do que na vida real. A fase ocorre frequentemente de forma espontânea, e é por isso que não há nada de surpreendente no fato de o mesmo também acontecer com figuras bíblicas. Não estará a fase na origem das outras histórias invulgares na Bíblia e até mesmo dos encontros com Deus? Quase todos eles ocorrem de noite, quando o protagonista está a acordar ou a adormecer. Se lermos a Bíblia atentamente, vamos reparar que está literalmente repleta desses fenômenos. Quer ler sobre a fase? Abra a Bíblia. O mesmo se pode dizer não só para histórias de raptos por alienígenas, mas também para muitos outros fenômenos. De certo, em quase todos os casos de encontros com o sobrenatural, as pessoas estão num estado relaxado, a adormecer ou a acordar. Se estivermos deitados ou sentados quando algo sobrenatural nos acontece, então entrarmos na fase. Na verdade, a fase está omnipresente ao longo de toda a nossa história. Teve uma enorme influência em toda a nossa cultura e crenças religiosas. Pense no quanto a Bíblia afetou a nossa história e as nossas vidas cotidianas. A Bíblia dificilmente teria surgido se não fosse a fase. E não falamos apenas do cristianismo. Os fatos demonstram que a fase aproveitou coisas de cada uma das outras religiões, incluindo do islamismo, judaísmo e budismo. De onde terão vindo todos estes milagres, se não da fase? Mas o que sabe o homem comum sobre a fase? Apesar de a fase se ter instalado nas nossas vidas desde tempos remotos, alguém decidiu servir-se dos seus frutos e enviá-la num curso completamente diferente para ampliar os seus próprios interesses. Está errado. Estamos a ser ludibriados e afastados da verdade. E como resultado, não estamos a desenvolver esta capacidade inata e incrível. Começamos a acreditar em milagres de fora, mesmo estando ligados por elas. Mas quem beneficia? Por que é que a humanidade tem sido completamente deixada à margem da fase? Muitos historiadores defendem que as religiões foram fundadas e apoiadas para servir os interesses dos governadores ao controlar a população. Pensando nisso, a partir desta perspectiva, as elites têm razões para temer a fase, pois saber disto origina muitas ilusões. Quando nos apercebermos disto e conseguirmos fazê-lo, olharemos para o consumismo do mundo moderno de uma forma completamente diferente. Quem precisa de super-homens hoje em dia? O homem foi programado para uma existência inconsciente a trabalhar toda a sua vida desde o nascer do sol ao pôr do sol para produzir bens de que ninguém precisa para poder gastar o dinheiro que ganha a comprar esses mesmos itens inúteis. A sociedade moderna depende tanto desta competição destrutiva e interminável que colapsaria imediatamente se as pessoas simplesmente abrissem os olhos para aquilo que passam a maior parte da vida a fazer. Graças às suas aplicações práticas únicas, a fase pode fazer as pessoas felizes, independentes e autossuficientes. Quem se poderia opor a isso?
Como se confirma, os governos em todo o mundo deliberaram nunca permitir que a prática da fase se disseminasse, de lá por onde der. Eles ficam mais confortáveis a usá-la para controlar as pessoas através da religião ou de fenômenos sobrenaturais. Poucos veem a verdade por trás do subterfúgio. Mantiveram-nos na ignorância durante muito tempo. Não deixavam as pessoas saberem nada sobre a face, nem lhes deram nenhum meio para estudarem. No entanto, os tempos estão a mudar. Chegou a altura de uma revolução real na nossa percepção de quem somos. Quando falamos da face, muitas pessoas a consideram um disparate, algo fora de nosso alcance ou simplesmente algo impossível. Contudo, os estudos seguintes obtiveram resultados totalmente inesperados. A fase surge quando os centros de consciência são ativados durante o sono REM. Isto resulta em todo um conjunto de fenômenos onde uma pessoa está completamente consciente do que se está a passar, mas não sente seu corpo físico. As experiências de Michael Raduga, na Califórnia, demonstraram que a fase explica muitos milagres religiosos e raptos por alienígenas, bem como a maioria dos fenômenos sobrenaturais. Incrivelmente, isto é só o princípio. A forma mais intensa da face chama-se viagem fora do corpo físico. Em termos de sensação, as pessoas percebem as experiências fora do corpo físico como uma saída da alma do corpo. Contudo, nunca ninguém provou que isto era realmente assim. De acordo com estatísticas oficiais, 1 em cada 5 pessoas vivas atualmente teve a sensação de sair do corpo. São 1,5 bilhão de pessoas. Para confirmar esses números, entrevistamos transeuntes na rua. Já tiveram pelo menos uma experiência fora do corpo físico? Nem por isso. Não, nunca tive essa experiência. Penso que nunca senti nada do gênero. Isso parece um pouco estranho. Acordei e tentei levantar-me, mas não conseguia. Parecia que estava alguma coisa a puxar-me para trás. E depois fiquei cheio de medo, porque é assustador. Estava a tentar levantar-me, mas não conseguia. Quando aconteceu, senti-me, você sabe, a voar para fora do meu corpo. Como uma alma, como um fantasma. Vi-me mesmo, a mim próprio, a dormir no sofá. Parecia que estava a flutuar. E depois tive de tocar na testa para saber que estava acordado. É um pouco estranho. Como se confirmou, o fenômeno supostamente raro de viagem fora do corpo físico é, na verdade, bastante comum. Todavia, a forma mais conhecida da face é o sonho lúcido. Este é um fenômeno comum em que uma pessoa, de repente, se apercebe de que está no mundo dos sonhos e não na realidade. Ocorre frequentemente quando temos pesadelos a dormir. Mesmo de acordo com as estimativas mais conservadoras, o sonho lúcido foi experienciado por pelo menos 60% da população da Terra. No meu sonho, vi imensos brinquedos à minha volta. E depois, comecei a sentir que estava a acordar. E lembro-me desta sensação de tentar agarrar em todos aqueles brinquedos perto de mim. Tentei trazê-los comigo para a minha vida real. Quando era criança, só tinha um tipo de sonho maluco normal, onde nada fazia sentido. Mas por alguma razão, apercebi-me de que nada fazia sentido. E isso permitiu-me perceber que estava a sonhar e que o sonho se tornasse um sonho lúcido. Aconteceu algumas vezes, talvez umas 5 vezes que eu me lembre. Sim, na verdade foi muito divertido. Na verdade é divertido acordar num sonho e conseguir perceber que estamos a dormir e que podemos fazer o que quisermos. No final, o nosso questionário confirma completamente as estatísticas. A fase em forma de sonho lúcido é mesmo um fenômeno disseminado. Outro síntoma da face é a paralisia do sono, que é quando estamos a adormecer ou acordar, e de repente nos apercebemos de que não conseguimos mexer o nosso corpo físico. A paralisia do sono é um fenômeno bem conhecido da humanidade. É mencionado na Bíblia, bem como nos costumes de cada cultura no mundo, mas acompanha tipicamente muitos fenômenos sobrenaturais, incluindo o rapto por alienígenas.
A paralisia do sono é uma consequência do sono REM. É por isso que é um estado natural pelo qual toda a gente passa várias horas todas as noites enquanto dorme. A paralisia do sono é necessária para evitar que o corpo físico se mexa enquanto se sonha. De acordo com as estatísticas, pelo menos 30% da população teve paralisia do sono, pelo menos uma vez na vida. Sim, às vezes sinto isso, como se quisesse tentar mexer-me, mas não consigo. Sim, sinto isso. Quando regressamos do sonho e voltamos ao nosso corpo, sentimos que não nos conseguimos mexer. Foi de loucos. Tentei mexer-me, mas não conseguia. Não sabia se estava a sonhar ou se estava acordado. Mas não foi uma boa sensação. Como o questionário demonstrou, a paralisia do sono como tipo de fase é, na verdade, bastante comum. E não nos esqueçamos de que os falsos despertares, que são extremadamente comuns, também são uma forma de fase. Na verdade, os falsos despertares não reconhecidos representam a maioria dos fenômenos sobrenaturais. Apesar de lhe parecer que acordou, ainda está na fase, o que pode fazer com que aconteça alguma coisa. Conforme as estimativas de Michael Raduga, pelo menos 90% da população mundial teve essas experiências, e são 6,3 bilhões de pessoas. Estranho. Acordar e perceber que não estamos onde pensávamos estar. Antes de eu ir para a escola, pensava que já estava a tomar banho, mas isso aconteceu no meu sonho. Na realidade, estava apenas a dormir. Sim, tive uma experiência assim, onde acordava dentro de um sonho e acordava dela. Porque acho que quando acordei do sonho, ainda estava a sonhar. Por isso, depois disso, acordei e basicamente tive duas experiências de despertar. Pode simplesmente virar-se para o lado quando acorda e voltar a dormir, tudo sem suspeitar que não mexeu um único músculo. Entre esotéricos, a fase também é conhecida como projeção astral. Ao encontrar a fase, as pessoas com perspectivas místicas concluíram que tinham entrado num mundo paralelo chamado plano astral. No entanto, as sensações que descrevem são consistentes com experiências de fase típicas. Entretanto, não obstante ser conhecida por muitos nomes, a fase é típica da maioria dos movimentos místicos e religiosos. É praticamente sempre considerada o auge de desenvolvimento espiritual e o alcançar do nível mais elevado. Na verdade, a fase surge naturalmente a toda a gente. Está em todo lado nas nossas vidas. Mas quem tem consciência dela? É incrível. Milhões de pessoas encontram a fase, porém não há informações conhecidas sobre ela. Os governos tentam agir como se não viessem o que está a acontecer. É de loucos. Deforma toda a nossa visão do mundo. Seria o mesmo que não reparar na lua no céu ou no nosso próprio nariz. Era como se a fase já tivesse virado o meu mundo de pernas para o ar. Mas o que se seguia? Não imaginava que as descobertas mais importantes ainda estavam para vir. Desde a infância em diante, crescemos habituados a livros e filmes sobre mundos paralelos de um tipo ou outro. Mas alguma vez se perguntou por que é que disso que gostamos? Talvez desejemos algo subconscientemente. A resposta a estas questões surge-nos numa grande quantidade de filmes, livros e quadros por autores que claramente tiveram contato com a fase. O exemplo mais conhecido disto é o filme de Christopher Nolan, Inception, que se baseia na premissa de que os praticantes da fase sob o controle da principal personagem interpretada por Leonardo DiCaprio conseguem, de certa forma, roubar informações das mentes de outras pessoas. No lendário filme de terror de Wes Craven, Nightmare on Elm Street, um psicopata interpretado por Robert Englund contempla os seus feitos homicidas no mundo da fase. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? O filme dos irmãos Wachowski, The Matrix, exibe a fase como tendo sido tecnologicamente dominada e tendo classificado toda a humanidade que o protagonista interpretado por Keanu Reeves tem de salvar.
Como se explica a penetração da fase tão profundamente na arte e cultura? Será que a capacidade de passar parte das nossas vidas nos é inata e, porém, é nos negada por uma série de razões? A um nível subconsciente, as pessoas parecem saber que podem entrar num mundo onde tudo é possível. Mas será que realizam estas coisas na vida diária? Bem, nem por isso. Como resultado, tentam ligar-se a isso através da ficção. Não acontece só porque sim. Não é apenas uma prática que se pode simplesmente fazer ou não. É o nosso futuro. Imagine um mundo onde as pessoas andam na sua vida durante o dia, mas à noite permanecem acordadas enquanto desfrutam de uma segunda vida no mundo da fase. Nela, todas as sensações são ainda mais intensas do que as do mundo cotidiano e, entretanto, não existem limites físicos. As pessoas no mundo da fase podem viajar, obter informações, curar-se, desenvolver a sua criatividade e realizar todos os seus desejos, mesmo os inatingíveis no mundo físico. Mas como é que isto acontecerá? O primeiro curso de eventos do gênero é uma evolução natural da consciência. Há uma razão para a fase ser caracterizada por ativação no lóbulo frontal do cérebro durante o sono REM. São aquelas partes do cérebro que são responsáveis pelo homem se ter tornado muito mais consciente e desenvolvido do que outros primatas. Houve uma altura em que o cérebro humano começou a desenvolver consciência e autoconsciência. Ao longo de milhares de anos, este fenômeno, único para a humanidade, desenvolveu-se e assumiu o estado acordado. Entretanto, a consciência tornou-se cada vez mais avançada e começou a consumir cada vez mais dos recursos do cérebro. Chegados a um ponto, a nossa taça transbordou. A consciência simplesmente desapareceu no estado acordado e começou gradualmente a expandir-se para o estado psicológico mais próximo, o sonho REM. Isto levou a um novo estado híbrido, a fase. A evolução da consciência acelerou imenso no século XX. Este processo foi afetado pela ciência, pelos meios de comunicação modernos, pela televisão, pelos computadores e pela internet. A expansão da consciência para o sono REM acelerou igualmente. É bastante possível que todos teríamos passado uma parte das nossas vidas na fase em vez de apenas a dormir à noite, se as ocorrências da fase não fossem atribuídas a outros fenômenos. Isto aprisionou muito a nosso desenvolvimento, e a nossa tarefa é corrigir esse erro. A fase já é uma capacidade natural inata para todos nós, e se as pessoas desenvolvessem este dom logo na infância? As crianças falam frequentemente sobre fenômenos tipo fase, mas depois esquecem-se com frequência à medida que vão crescendo. Se uma criança não aprender a falar até os 6 anos, então nunca aprenderá. Não ocorrerá o mesmo erro em relação à fase? Não tenho dúvidas de que vivemos em dois mundos no futuro graças à fase. Vira naturalmente e praticamente sem esforço. Contudo, poucas pessoas sabem que há técnicas simples que já tornam isto possível. Temos falado de praticantes de viagens fora do corpo físico, sonho lúcido e projeção astral. Todas estas pessoas praticam realmente a mesma coisa, a fase. Dodd Stallworthy é polícia e vive em Ventura, no sul da Califórnia. A primeira vez que tive uma experiência fora do corpo físico, acordei, mas não me mexi, e comecei imediatamente a sentir uma sensação muito forte e pesada. E tudo começou a ficar preto, e eu senti-me afundar na minha cama, e foi muito assustador. E depois, de repente, estava por cima da minha cama a flutuar no ar, e foi muito engraçado, porque conseguia olhar para baixo e ver a minha esposa e eu na cama. Ele tem uma família grande, coesa, e passar tempo com eles é seu passatempo preferido. No entanto, ele tem outro grande hobby, a prática da fase, na qual se envolveu durante quase 3 anos. Eu tive 59 experiências. A maioria delas são sonhos lúcidos, onde estou a sonhar e apercebo-me de que estou num sonho. Um pouco menos de metade dessas experiências foram experiências fora do corpo físico, onde eu tinha mesmo que aplicar uma técnica para sair do meu corpo.
Dodd dá um grande apoio ao Centro de Investigação, OOBE, no seu trabalho com voluntários a quando da realização de experiências em massa. Mas quando comecei a melhorar cada vez mais, tornei-me muito bom a conseguir criar o meu ambiente, abrindo uma porta. E antes de abrir, imaginava um cenário na minha cabeça, que havia outro mundo do outro lado daquela porta. E o que quer que seja que eu imagine quando abro aquela porta, está lá. É incrível. Uma das razões de ter aprendido sobre isto deveu-se à minha mãe. Ela costumava falar de projeção astral. Jaime Landquist Munhoz trabalha como massagista em Orange, Califórnia. Ansioso por fazer isso, deitei-me na cama à noite e comecei a meditar. De repente, quando senti as vibrações, fiquei calmo. E quando senti que me estava a separar do corpo, senti-me como que a morrer. Senti que estava a desintegrar-me. Por isso pensei, oh não, estou a morrer. Quero voltar para o meu corpo. Não quero isto. Jaime tinha estado a praticar a fase na forma de sonho lúcido e viagem fora do corpo físico desde os 12 anos. Então, fui lá novamente. E depois, sabendo o que se diz sobre as vibrações e também a paralisia do sono que estava a ter, mantive-me relaxado quando começou a acontecer novamente. E quando me separei do corpo, soube o que estava a acontecer e comecei a caminhar pela casa. Chegou a altura em que a igreja dele o proibiu de praticar a fase. Todavia, Jaime decidiu mais tarde que não havia qualquer contradição com a sua perspectiva do mundo e, por isso, continuou com a sua prática. Vejo este mundo muito melhor agora porque sei que estou aqui para experienciar algo físico e que posso sempre experienciar algo que não é físico. Fico muito feliz por saber que tenho o melhor. E sinto um equilíbrio. A popularidade da fase aumenta a cada dia que passa. Se isto continuar assim, a maioria da população mundial vai assumi-la em breve. Estas mudanças revolucionárias para a consciência humana são inevitáveis. A fase é a única coisa que a nossa civilização ainda não aceitou. Em fevereiro de 2012, o Centro de Investigação, OOBE, juntou voluntários nos Estados Unidos e na Rússia para uma experiência nova. Os investigadores sempre estranharam não haver diferenças em termos de sensação entre as descrições de experiências típicas de quase morte e experiências da fase. Também é uma sensação de saída do corpo, permanecendo consciente. Voo é assim por diante. A experiência resultou em 20 voluntários a reproduzirem o voo através de um túnel e em direção à luz descrita em casos de experiências de quase morte durante a morte clínica. Participante da experiência, Philip Y. Tentei separar-me do meu corpo quando acordei numa manhã, mas sem sucesso. Depois, comecei a aplicar as técnicas de rotação e observação de imagens. Momentos mais tarde, dei por mim num túnel com uma luz ao fundo. A sensação de voo em direção à luz durou 5 a 7 segundos. Foi acompanhada de uma sensação agradável e de total consciência daquilo que estava a acontecer. Participante da experiência, Ana I. Eu estava novamente a adormecer enquanto imaginava o túnel. Apareceu passado algum tempo e puxou-me para fora do meu corpo e diretamente para dentro. O túnel era estreito, não mais de 1 metro de largura. Parecia uma matriz ou um puzzle de palavras cruzadas. Eu voei durante bastante tempo. Havia uma luz no fim do túnel. Quando caí através dela, encontrei o meu falecido gato. Ele levou-me para uma sala que também estava inundada de luz. A minha avó e o meu avô estavam lá e sentados em diferentes cantos por alguma razão. Eu disse-lhes olá, mas apressei-me a sair daquela sala vazia. As sensações obtidas durante a experiência foram comparadas e contrastadas com uma base de dados de 3.000 experiências de quase morte reais. Havia diferenças? Descobrimos que nas experiências de quase morte que obtivemos, não havia um único detalhe descrito que não fosse característico de visões da vida real durante a morte clínica.
Não é só o fato de podermos viver em dois mundos, aqui e na fase. Parece que a nossa vida está tão ligada a este fenômeno que é precisamente com ele que ela termina. O que se segue? Quem sabe? É possível que as experiências mais importantes ainda estejam para vir. Entretanto, todos temos de reconhecer os fatos que já existem e abrir os nossos olhos para o óbvio. Está por vir uma revolução na consciência. Podemos caminhar, ver, ouvir e existir na fase e, assim, viver em dois mundos. Não desperdice a sua oportunidade de se tornar um homem ou uma mulher do futuro já. Tente entrar na fase uma vez e a sua vida nunca mais será a mesma. Ninguém pode parar isto. Quando era criança, adorava que minha mãe me lesse contos de fadas. À medida que cresci, fiquei muito chateado quando percebi que nenhum deles se podia realizar. Mas depois, descobri que a vida era ainda mais maravilhosa do que eu imaginava. Sinto que agora entendo de que tratavam realmente aqueles contos de fadas. Como entrar na fase num dia? Como é que a fase tornará toda a gente num gênio? Pode usar a fase na sua vida? Pode curar o cancro, a sida e outras doenças? O que acontece aos deficientes na fase? A investigação de Michael Raduga continuou e conhecerá todos os sensacionais detalhes sobre as suas incríveis experiências e muito, muito mais na versão completa do documentário A Fase.